Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial, que o Espírito Santo continue dirigindo a sua vida, cuidando de você de um modo pessoal e especial, e que a sua família seja sempre abençoada por Deus na direção do Espírito Santo. Estou aqui hoje com o Darlan, começando um estudo bíblico novo. Nós, no trimestre, vencemos ali o que era esta lição aqui que nós passamos, estudando o livro de Josué na Bíblia, e aqui nós temos a lição que nos dirige nos estudos bíblicos, e agora estamos iniciando uma nova lição que vamos tratar de Cristo em Filipenses e Colossenses. Duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, nós saímos do Antigo Testamento logo após o Pentateuco, que é Josué, e estamos agora no Novo Testamento com Cristo em Filipenses e Colossenses. E essas cartas são extremamente importantes para nós cristãos que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, porque é assim que é o protestantismo. E desta maneira, nós procuramos observar qual a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós sabemos, como diz Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. E é neste caminho que nós vamos seguindo, ou buscando esta vontade de Deus e compreendendo a maneira dele falar conosco, nos instruir, nos orientar. Como eu sempre falo, a função da Igreja de Cristo, da Bíblia e do próprio Deus, como ele se apresenta a nós, é sempre de maneira orientadora. Deus não quer escravos. Se ele quisesse escravo, ele teria mantido no Egito. Deus quer filhos, e filhos que o amem e queira estar com eles. Então é assim que nós pautamos a nossa vida cristã. E sentimos o amor de Deus, os cuidados de Deus pela sua palavra, pelas suas instruções, e quando colocamos em prática, colocamos porque sabemos que ele quer o melhor para nós, né? E aí tem eu aqui, pastor Ivan Fidelis, com 58 anos de idade, e temos aqui o Darlan, que está entrando no ministério, iniciando a sua caminhada, né? Já vem com uma jornada aí de conhecimento de evangelismo, conhecimento bíblico dentro da palavra de Deus, mas também já provou de muitas formas esta experiência dos cuidados de Deus, e agora ele, nas mãos de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, também vai estar em formação teológica para oficialmente ser um pastor e poder cuidar também das ovelhas de Jesus Cristo. E aí, como é que você está se sentindo nessa fase, Darlan? Está sendo muito bom. É. Fico meio com frio na barriga, meio com medo, apreensivo, mas está sendo muito bom. No começo é assim, depois piora. Depois vai piorando, a gente vai acostumando, né? Então. O apóstolo Paulo, ele teve também essas passagens, e aqui quando nós olhamos essas cartas do apóstolo Paulo em Filipenses e Colossenses, nós temos que observar, em primeiro lugar, do que está se tratando, do que nós tratamos aqui dentro da carta, né? Primeiro, por que essas cartas têm esse nome, Filipenses e Colossenses? É porque elas foram escritas às igrejas, que uma igreja ficava na cidade de Filipe, a outra igreja em Colosso. Então, os irmãos que fazem parte dessa igreja, nós temos os colossenses e os filipenses. E Paulo, que escreve para as duas, é claro que ele está consciente da realidade de cada uma delas, ele também escreve em fases diferentes da sua vida. E nós podemos observar isso logo no prólogo da carta, no início da carta. Então, olha, Filipenses capítulo 1, versículo 1, olha o que Paulo diz. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, olha aqui essa introdução que ele dá à carta a Filipos e a introdução que ele dá aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 1, diz assim:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Então, o primeiro aspecto que nós temos que olhar aqui nessa apresentação do apóstolo Paulo, primeiro ele fala quem ele é, quem o enviou e qual o seu propósito da carta. Isso ele faz em todas as suas cartas. Mas quando nós olhamos aqui para essas cartas especificamente, Filipenses e Colossenses, o que nós estamos vendo? Né? Que em Filipenses, Paulo ele se posiciona como servo e ele tem um companheiro de ministério que é Timóteo. Timóteo, depois que vai assumir uma igreja ali, porque ele está sendo discipulado por Paulo para ser pastor, então ele vai ter uma igreja e aí ele começa a escrever também. Nós temos a primeira e a segunda carta de Timóteo a Paulo, né, que daí inverte a situação. Mas aqui, Paulo e Timóteo estão juntos. E na carta aos Filipenses, ele coloca Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Em Colossenses, ele coloca Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis. Aqui ele já muda um pouco a própria percepção dele. Na carta de Filipenses, ele é o servo juntamente com Timóteo. Na carta a Colossos, aos Colossenses, ele é apóstolo, né? Também está com Timóteo, mas aqui ele está como apóstolo. E qual é a diferença do servo para o apóstolo? Né? Você já parou para pensar nisso um pouco? O que faz essa diferença de ser servo ou de ser apóstolo? Você já parou para pensar nisso, Ana? O que faz essa diferença? Pensando agora. Então, está pensando agora. Porque o servo, todos nós somos servos de Cristo. Sim. Né? Agora, essa servidão, qual que é a diferença da servidão a Cristo e da escravidão? Que isso também tem que ser bem pontuado. Escravidão é aquilo que você faz por obrigação. Né? Você não está fazendo na liberdade e no amor. Você está fazendo por causa da sua condição. Todos nós, mesmo nas nossas liberdades, somos escravos de alguma coisa. Né? Você gosta 100% do trabalho que você faz? Você está feliz, amando esse trabalho todos os dias? Tem dia que você vai trabalhar como escravo, não vai? Você só levanta da cama porque é obrigado. É obrigado. Então, em algum momento, nós temos essa sensação da escravidão, mesmo sendo livres. Agora, na liberdade de servir a Cristo, tem muitas coisas que nós temos que ser sinceros. Eu, como pastor, tem muita coisa que eu não concordo, né, da maneira da atuação bíblica, da atuação de Deus. Eu acho que deveria ser um pouquinho diferente na minha humanidade, na minha maneira de pensar. Né? Mas eu vou acabar fazendo da maneira de Deus. Por quê? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e me coloco como servo. Então, mesmo aquilo que eu não compreendo direito, eu me coloco dentro da submissão de servo. E aí eu estou aprendendo a lidar com as situações. É isso que Paulo está fazendo aqui em Filipenses. Ele se coloca como servo junto com Timóteo, aqui em Filipenses. Ou seja, os dois estão ali para servir, estão aprendendo juntos, estão crescendo juntos. Aqui, em Colossos, Paulo se apresenta como apóstolo. A palavra apóstolo é uma palavra que vem do grego e ela quer dizer enviado para uma missão. Então, aqui, quando Paulo se coloca como apóstolo e ele coloca Timóteo como o irmão, então o que ele está fazendo aqui é que ele agora foi enviado por Cristo para ensinar o irmão Timóteo como ser um pastor. Né? Então, aí que a gente tem a diferença das duas coisas. Então, inicialmente, os dois são servos, depois Paulo, que é apóstolo de Cristo, agora tem a missão de ensinar a Timóteo como ser pastor. Tá? Então, nós temos esta percepção, mas todos, independente do seu dom, independente da sua percepção eclesiástica, o que você faz ou não dentro da igreja,
todos que entram na igreja entram como servos, mas não como servos impostos, mas como servos que quer servir a Cristo porque entende que esse é o melhor caminho. Você já entendeu dessa forma, Carlos? Nunca tinha dessa forma, não. Mas você já entendeu de ser servo de Cristo em amor e não por obrigação? Sim. E como que é essa relação de servidão? De servir a Cristo sem ser a questão da obrigação. Isso. É porque eu tenho alegria no que o que fazer para Deus. Em tudo, estar com as pessoas, falando do amor de Cristo para as pessoas, trabalhando para o Senhor, é de uma forma de alegria. Né? Chega um momento que a pessoa fica cansada, todo ser humano fica cansado. Mas ali no cansaço, eu vou porque eu fico feliz pelo que eu faço. Trabalhar ao lado de Cristo. É uma coisa curiosa, né? Quando a gente está fazendo a obra de Deus, as coisas de Deus, o próprio Espírito Santo ele revigora o nosso cansaço. Isso mesmo. Né? A cada dia. O Darlan, eu estou saindo de férias agora, em janeiro, e o Darlan vai ficar um período aqui no Distrito de Estância. Ele está fazendo um evangelismo que leva o nome de Caleb, que vai ser focado na cidade próxima que faz parte do Distrito de Estância, que é Santa Luzia. E ali, nesse período, é um período bastante puxado, porque tem uma equipe para ser coordenada, tem cultos todos os dias, na verdade, reflexões bíblicas com palestras e o tema geral, o meu lugar no mundo, o que não é um diálogo fácil e simples, porque muita gente não sabe qual é o seu lugar no mundo. Isso mesmo. Né? Mas, apesar de todo o trabalho que isso dá, e já está dando desde agora, né, para você fazer a estrutura, o acompanhamento, montar a equipe, ver os temas, os assuntos que serão trabalhados ali. Então, dá muito trabalho, mas é compensador. É compensador. E essa recompensa, como é que você sente ela? Rapaz, fazendo a vontade do mestre, né? Compensador, porque aqui na Terra a gente não vai ter recompensa assim, mas eu fico só, eu trabalho para Cristo, porque a recompensa que ele vai me dar é a vida eterna. Eu estou trabalhando porque ali eu vou para a eternidade, vou morar no céu, isso que é o que a gente vai ganhar. Né? Mesmo todo cansaço, tudo mais, mas o Espírito Santo está aí nos dando força. E é isso que está acontecendo aqui com Paulo e Timóteo. Primeiramente, eles como servos estão aprendendo, desenvolvendo ali o seu ministério. Timóteo, ele tem a característica de ele ser jovem. Né? E o Paulo é curioso, porque ele começa discipulando jovens. Paulo trabalha com jovens. Né? Ele discipula primeiro João Marcos, que até ele tem uma discussão com Barnabé por causa disso, porque ele quer levar João Marcos como missionário e Barnabé não quer levá-lo por ele ser jovem demais. Então, ali os dois acabam tendo uma desavença e acabam brigando ali os dois. Né? E aqui ele começa a discipular Timóteo, que também é um jovem. Né? Então, Paulo tem essa percepção de trabalhar com jovens. Por quê? Porque o jovem ele tem uma perspectiva de futuro diferenciada, e aí, para que ele tenha um futuro equilibrado, você tem que trabalhar com ele no presente. Né? Para que ele possa entender, como é o tema que vai trabalhar em Santa Luzia, o seu lugar no mundo. Né? Porque qual é o lugar do jovem no mundo, Darlan? É difícil, né? Assim, responder por todos os jovens. Porque a gente não consegue... O jovem, ele não se encontra. Ele não sabe qual é o lugar dele. E é difícil. E as pessoas que estão trabalhando, montando algum projeto, alguma coisa, também não sabem identificar qual é o lugar do jovem. Sim. Então a gente precisa descobrir aí qual é o lugar do jovem, né? Mas ele gosta de ser visto e gosta de trabalhar. Ele gosta de ser visto, gosta de trabalhar, mas uma coisa que eu vejo, né, nos jovens, assim, no discurso das pessoas acerca dos jovens, vamos melhorar a fala que é melhor assim, né? Existe um descrédito muito grande na pessoa do jovem. O jovem não está interessado em nada, não quer fazer nada. E isso não é uma realidade. Né? A questão é, você tem que apresentar algo que seja bom,
que seja útil, Sim, que seja realmente relevante para que o jovem tenha interesse, isso mesmo. né? Porque senão ele vai se interessar pelo quê, né? E aí é o grande desafio, né, de trabalhar com o jovem nessa perspectiva de motivá-lo. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos um conceito assim, que o Darlan colocou aqui. Eu não posso generalizar, falar por todos os jovens, porque existe a individualidade de cada um. Sim, isso existe, mas também existe aquilo que é padrão para todos, no sentido espiritual. Porque o bem que Deus quer em Cristo Jesus para um é o mesmo que ele quer para o outro. Sim. Né? E se todos seguirem as mesmas diretrizes assim fundamentais, é claro que cada um tem a sua personalidade, seu pensamento, seu jeito de ser, mas se todos seguirem as recomendações de Cristo, ele vai ter uma perspectiva de futuro melhor e um presente para desfrutar de uma maneira melhor e mais saudável, não é assim? É verdade. Né? Você já encontrou isso? Então, a gente busca, né? Busca todos os Todos dias. os dias. Por quê? Porque esse encontrar, às vezes as pessoas querem uma coisa definitiva. Não, eu achei, agora eu estou bem, agora eu estou feliz. E acabou, né? Daí fica, e viveram felizes para sempre. Como se fosse uma história de fada, né? Um conto de fada. A vida não é assim. Nossa vida, Jesus não enganou ninguém. Ele falou, no mundo nós teremos o quê? Aflições, mas ele fala, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que ele está falando é, vocês também vão vencer. É possível vencer. Agora, é possível vencer fazendo o mesmo que ele fez, seguindo as suas orientações. As orientações de Deus através da Bíblia é para que as pessoas tenham menos problemas. Você quer evitar problemas? Siga a Bíblia como regra de fé e prática. Agora, você despreza a orientação bíblica, você vai fatalmente ter problemas em todas as áreas. Nas questões pessoais, nos amigos, nos ambientes que você frequenta, nas pessoas que você namora. Né? O Darlan, que é jovem assim, mas ele é casado, né? Já tem uma filhinha, né? E casou jovem, mas consciente de todas as suas responsabilidades, e essa consciência veio da onde? De conhecer a Deus. Isso. Né? Isso mesmo. Porque sempre foi assim na sua adolescência? Foi um pouco diferente, né? Diferente. Né? E se você tivesse seguido os impulsos naturais da adolescência, como é que ia ser isso? Não ia dar nada bem. Ia ser um caos. É. Se eu fosse seguir os pensamentos, os quereres da minha vida do adolescente, não ia dar problema. Então, por quê? Não é porque o jovem só pensa o que não serve, o que não presta, não é nada disso. É porque não tem conhecimento de muitas coisas. E descobrir pelo erro e acerto é a pior coisa que tem. Né? Você descobrir, não, deixa que o jovem descobre a vida por si só. É a pior coisa que tem, porque você vai ter que quebrar a cara 1000 vezes para uma coisa dar certo. Isso mesmo. Né? E às vezes acaba criando situações que ficam difíceis de administrar para frente. Pessoas jovens que se envolveram com drogas, por exemplo, ou que se envolveram com uma sexualidade desregrada, acabaram trazendo um prejuízo de saúde e, às vezes, também tiveram uma gravidez indesejada, tem um filho ali que ele nem sabe cuidar direito, né, porque não tem maturidade para isso. Então, seguir as orientações de Deus pela Bíblia, a gente vai ter problemas também, porque nós vivemos num mundo de problemas, mas vamos saber resolvê-los. E aí é que está a diferença. E o estilo de vida muda. Muda. O estilo de vida muda. Todo o estilo de vida muda, e muda para melhor ou para pior? Para melhor. Para pior não. Para melhor mesmo. Né? Você se vê que hoje você você é uma pessoa mais tranquila,
com mais objetivos, com mais foco do que se você não conhecesse o Evangelho? Sim, sim, totalmente. Então, e é esse o propósito do Evangelho. Porque as pessoas, Darlan, quando falam assim a respeito da salvação no Evangelho, projetam muito a respeito da volta de Cristo. Ah, você tem que cuidar da sua salvação porque Jesus está voltando. A questão que eu sempre bato na tecla ao falar para os jovens é que Jesus está voltando, isso é uma realidade, mas a gente não sabe quando. E eu tenho que resolver o meu problema hoje, Sim. aqui. Sim. Então, todas as diretrizes que a Bíblia nos dá, ela resolve os nossos problemas hoje. Quando nós começamos a colocar em prática, nós vamos ter paz, tranquilidade e sabedoria para resolver as adversidades. Agora, tem que seguir a palavra do jeito que ela é orientada, porque senão não vai dar certo. O que acontece com muita gente? Eu frequentei tal igreja, a igreja A, a igreja B, e não mudou nada na minha vida. É claro que não. Se você não ler a Bíblia e não colocar a palavra de Deus em prática da maneira correta, porque tem muita gente ensinando errado também, sim, se você não colocar da maneira certa em prática na sua vida, nada vai dar certo. Né? Porque as coisas de Deus, elas só dão certo na prática, não é na teoria. Isso mesmo. Né? Timóteo depois vai escrever a respeito disso. Né? Timóteo, que está aqui aprendendo com Paulo, depois ele vai falar a respeito disso. Ele fala, irmãos, não sejam apenas ouvintes, né? Mas pratiquem a palavra. Tiago também, que era um jovem, também ele vai falar a mesma coisa. Né? Olha, não sejam só ouvintes, não. Pratiquem a palavra, porque cristianismo sem prática não existe. Dá para ser um cristão não praticante? Dá. Né? Dá para ser. Cristão? Não. Tem a questão aí, cristão. O cristão não praticante não dá para ser, porque cristianismo é prática. Isso mesmo. Né? O que dá para ser é um religioso, pronto, né? Não praticante, daí independente da igreja que você participa. Se você é da igreja A, B ou C, tanto faz se tem uma doutrina mais rígida ou uma doutrina mais liberal, não é disso que a gente está tratando aqui, a gente está tratando de princípios e valores que são iguais para todos. Então, independente da igreja que você participa, se você é apenas um seguidor da doutrina, mas não do cristianismo puro, da sua essência, você não vai desfrutar do que realmente é o cristianismo. Sim. E por ser membro da igreja, não quer dizer que você tenha salvação, que você tenha paz, que você tenha harmonia. Porque se você não estiver colocando a palavra de Deus em prática, você não é cristão. Só vai ser um membro da igreja, né? Seja que igreja for. Aqui, nós temos em Filipenses, que Paulo coloca ele, Timóteo, como servo, nós temos algo que é fundamental para a compreensão do livro, que está no capítulo 2, o versículo 5 em diante. E olha o que Paulo diz aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Então, isso aqui vai resumir, de um certo modo, o que Paulo está querendo apresentar em Filipenses. Quando você se relaciona com Cristo, você tem ele como modelo. E sim, qual é o modelo que ele apresentou? Ele era Deus, né? Ele poderia se falar, não, eu me fiz homem, me fiz carne, estou habitando aqui, mas eu sou Deus, eu sei que eu sou. Né? Então ele se coloca lá em cima. Mas ele não fez isso. Ele se esvaziou, ele se revestiu de humildade e ele falou, olha, eu estou aqui para caminhar junto com vocês. Vamos caminhar junto. O que ele está falando no texto? Que se você quer ser um cristão, você tem que ter a mesma humildade. Se você for
um teólogo renomado, se você for renomado, né, bem visto na sua profissão, se você for de uma classe social que se destaca na sociedade, tanto faz. Você tem que ser servo, e para ser servo, você tem que se esvaziar do seu totalitarismo e ser humilde, ser um como todos. Você não é melhor do que ninguém pelo seu dinheiro, pela sua posição social, pelo trabalho que você tem, pela a postura que você assume na vida. Uma das belezas maiores do cristianismo é o fato dele equalizar todo mundo. Todos são iguais para Deus, independente da percepção. Então, o que Paulo mostra em Filipenses é: você vai ser servo por vontade própria, mas para isso você tem que ser humilde. Porque existe uma questão, né? Dá para ser servo sem ser humilde? Daí não dá. Não dá. Não dá. Né? Imagina um servo que não é humilde. Como é que ele, qual que é a reação desse servo? Já pensou sobre isso? A gente encontra de vez em quando muita gente que é servo, né? Mas ele se acha o dono da empresa. Você já pegou o motorista de ônibus que ele acha que é o dono do ônibus? Ele é o funcionário, mas ele se sente tão dono do ônibus que às vezes ele não para nem para o passageiro subir. Ele seleciona quem é que ele quer no ônibus dele. Né? Às vezes ele para, às vezes ele não para, passa direto. Né? Então, se a pessoa não tiver a humildade de reconhecer, né, quem ela é, principalmente diante de Deus, pela pessoa de Cristo, ele vai ser uma das piores coisas que a gente vê na sociedade: pobre soberbo. Né? Né? Pobre soberbo, em geral, acaba endividado. Por quê? Porque ele quer usar tênis de R$ 2.000, porque ele quer comprar uma camiseta ali que seja de uma marca em destaque. Se não for do jeito que ele quer, ele não quer. Não vai para frente. Enquanto isso, né, a gente vê, não colocando como símbolo de humildade nem nada, mas porque todos no Brasil inteiro teve a oportunidade de observar a vida dele por muitos anos, que é o Silvio Santos. Né? Mas o Silvio Santos, você via ele uma pessoa comum, né? Apesar do seu destaque, apesar da sua posição social, da estrutura familiar, da finança que ele tinha, apesar de tudo, né? Quantas e quantas vezes ele foi filmado de pijama? Né? Porque ele não ligava para essas coisas e essas coisas realmente não são importantes. Né? O que é importante é o seu amor pelo próximo, o seu respeito, né? A sua integridade, a sua dignidade. É isso que vai fazer diferença e é isso que Paulo vai tratar em Filipenses, que nós vamos estudar esse trimestre. E Colossenses, né? Agora, Paulo mostra que em alguns momentos você tem que ocupar a posição pela qual você foi chamado, né? Porque, afinal de contas, você foi chamado com uma missão. Eu sou pastor, estou discipulando Darlan, cuidando de várias ovelhas que são de Cristo, não existe ovelha do pastor, né? A ovelha de Cristo a gente cuida, né, com cuidado para poder entregar para ele, né, da melhor maneira possível. E aqui em Colossenses, Paulo escreve assim: ó, Paulo, apóstolo de Cristo, e o apóstolo é o enviado. Ele foi enviado por Cristo, por vontade de Deus, ao irmão Timóteo. E aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Por isso que a carta é aos Colossenses. Então, ele está ali escrevendo aos irmãos que se encontram em Colossos. E ele escreve o que é a referência da assinatura do apóstolo Paulo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso paz. Né? Então, Paulo ele fala: olha, aqui eu não vim simplesmente como um servo, aqui eu vim como um apóstolo. Ou seja, eu fui enviado para cá. Né? E a gente tem que ter essa percepção. Como que é ser enviado para Santa Luzia? Uma missão, né? Uma missão para cumprir o que Deus ele quer para que seja feito lá.
Exatamente. E aí tem que ter uma boa sensibilidade, oração, né? Comunhão, dedicação a essa comunhão diária com Deus, porque senão o que pode acontecer? Pode acontecer de você fazer um trabalho até que seja muito bom, mas que seja um trabalho humano, não um trabalho divino. Isso mesmo. Né? E isso acontece muito. Né? Tem pessoas que se destacam, mas eles não estão fazendo trabalhos espirituais. Se destacam porque falam bem, porque têm um bom discurso, têm um bom conteúdo, até ajuda muita gente, de fato, porque Deus vai usar todos, né? Mas ali ele está usando técnicas humanas. E, acima de tudo, Deus quer que você use técnicas espirituais. Né? Então, aqui, ele vai colocar dessa maneira a igreja de Colosso. E eu acho muito interessante, porque em Colossenses, já que ele foi enviado, ele começa a falar o que ele foi fazer ali. E ele foi promover, principalmente, a consciência de ser um cristão, em Colossos. Então, em Colossenses, o centro da carta dele está no capítulo 3, versículo 12 em diante. Né? E olha o que diz o texto aqui. As recomendações que ele dá, já que ele foi enviado para isso. Então, ele fala, a primeira coisa que vocês têm que fazer, ó, aqui no versículo 5, primeiro, ó, Colossenses 3, versículo 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Né? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também outrora, outro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: indignação, ira, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns para os outros, né? Uma vez que vos despistes dos velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, qual é a percepção de Paulo aqui? A pergunta que ele está fazendo de fundo, e ele faz até de uma maneira direta, não só de fundo, que é o que ele coloca no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E daí ele começa a citar prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. A questão é, a pessoa se diz cristão, foi convertido. Como é que você conhece um cristão? Jesus fala, pelos frutos conhecereis. Né? Se você vai conhecer pelos frutos, frutos é o quê? As suas atitudes, os seus pensamentos, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, de se comportar com as outras pessoas. Você acha que pode ter um cristão que ainda pode continuar na prostituição, na impureza, no desejo maligno, na avareza? Ainda pode existir um cristão assim? Não vai. Então, a pergunta de Paulo é: vocês são cristãos mesmo? Tem certeza? Né? Então ele fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, se você realmente nasceu de novo em Cristo Jesus, então por que a natureza terrena ainda está tão forte? Não deveria. Né? Vocês já deveriam ter amadurecido, né? Não andar mais atrás de prostituição, não andar mais atrás de desejo maligno. Desejo maligno, o que é? Drogas, bebidas, vícios, jogos, né? Esses jogos ilícitos que acabam com as famílias, acabam com as finanças, né? Pessoas que não têm respeito umas pelas outras. Então, isso já deveria ter acabado. É isso que Paulo coloca aqui. Né? E aí, no versículo 12, né, que é o que eu tinha citado antes, que ele vai falar: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos, de misericórdia, bondade e humildade, mansidão e longanimidade. Né? Olha como muda as características. A característica da natureza terrena, qual que é? Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza. Né? Quando a pessoa se reveste de Deus, ou seja, ele foi convertido pelo Espírito Santo e agora ele é um cristão, olha como é que ele vai ser: amado, de afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Mudou bastante, mudou? Mudou. Né? E essa mudança não é imposição. Isso tem que ser natural. É uma mudança que vem de dentro para fora. Né? A gente vai ficando diferente com o tempo também. Isso aqui não nasce tudo de uma vez só, não. Né? Tem que perseverar. Né? A questão é, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Né? E você tem desfrutado das bênçãos de Deus, Daniel? Tenho desfrutado das bênçãos de Deus. E como é que você vê essas bênçãos? Pelos cuidados que Deus tem, né, por mim, por minha família, tudo que acontece ao nosso redor, eu vejo que Deus está cuidando. Como é que é o seu casamento? É uma bênção. A minha filha com saúde, minha família, tudo bem. Uhum. O respeito. Sim. O jeito que eu me comporto, que as pessoas da sociedade me veem diferente, porque isso também, né, vale. Vale muito. Vale muito. Né? E a Vitória te acompanha? Acompanha também. Em todas as coisas. Em todas as né? coisas. Isso. E aí, qual é a perspectiva com a Tiana? A Tiana é a filhinha dele, 2 anos? 1 ano e 9. 1 ano e 9, tá chegando os 2. Né? Qual é a perspectiva de futuro para a Tiana num mundo tão complicado como a gente vive, em que a maldade está cada vez maior, mas vocês que conhecem a Deus, já consagraram ela a Deus, Sim. né? Qual é a perspectiva para ela no futuro? A gente tenta proteger hoje, a gente ora, porque o inimigo ele tenta de todas as formas, querer até atingir a nossa pequena, né? Mas a gente ora e a perspectiva é tudo de bom, né, para ela ter um futuro, né, próximo e tudo mais, e conhecendo a Cristo Jesus, ensinando ela no caminho. Sim. E já aí, de agora que ela já tem até, quando a gente vai orar, ela já tem já o hábito de vir orar também junto, já com 1 ano e 9 meses. Ela já sabe a posição de orar, já fecha os olhinhos, né? E é desse jeito que a gente quer querendo ensinar ela para o futuro. Esse ensino vai fazer diferença na vida dela. Faz diferença. Vai fazer diferença na interpretação da vida. Sim. Vai fazer diferença nas escolhas Sim. a serem tomadas, porque a Tiana, né, se nasceu algum menininho aí agora, então já ensine ele nos caminhos do Senhor, porque dificilmente a Tiana vai se casar com alguém que não tenha compromisso com Deus. Isso. Né? Isso. Por quê? Porque ela foi ensinada assim. Isso. Ela foi educada dessa maneira. Então, ela vai. O que ela está aprendendo? Ela está aprendendo a ser amada. Isso. Ela está aprendendo a se respeitar. Ela está aprendendo que o corpo dela é templo do Espírito Santo. Isso. Né? E isso vai fazer toda a diferença. Né? Isso mesmo. Então, de fato, esse convite nosso aqui é para que vocês, nesse trimestre, estudem conosco, né, o livro, as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Filipe e à igreja de Colossos, Filipenses e Colossenses, e que nós possamos crescer nesse conhecimento de amor, de humildade, de mansidão, e que sejamos humildes o bastante para reconhecermos que sem as orientações de Deus, pela sua palavra, com a interpretação correta no Espírito Santo, nós teremos muitos problemas nessa vida. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e praticamos os seus ensinos, nós vivemos com muito mais tranquilidade, paz, e nós sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Né? Então, que Deus abençoe a você, a sua família, a sua vida. Eu vou pedir para o Darlan orar, encerrando esse momento com a gente. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento.
e que esse trimestre agora novo que nós vamos estar iniciando, o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso coração, para a gente entender o teu querer, a tua vontade que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa vida, através das cartas de Paulo ali, Filipenses, Colossenses, nessa nova lição, que ele venha se alimentar e aprender mais do Senhor. Nos abençoe, Senhor, é isso que eu peço. Em Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente período de festa, um excelente Réveillon, essa passagem do ano 2025 para 2026. É um marco na vida de todas as pessoas, mas que você encerre o ano com o coração grato a Deus e inicie o ano também consagrando a sua vida, a sua casa, a sua família ao Senhor, porque certamente Ele está cuidando de você. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia, um excelente ano novo, em nome de Jesus.